toda a paz que vem dos céus, amém? Que Deus possa estar sempre cuidando de você, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Parabenizar o nosso louvor, viu? Euronildes e companhia, os 9 que estavam aqui em cima hoje, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu desejo que nessa noite, que ela seja inesquecível para você que está aqui, que seja uma noite que venha marcar a sua vida, a sua história, que Deus possa falar de maneira profunda no seu coração, assim como eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração desde o minuto que você pisou aqui dentro. No momento que você pisou aqui, Deus já trouxe algo diferente no seu coração. Amém? Então eu desejo uma noite inesquecível, uma noite de paz, de bênção, que você possa sair daqui hoje sendo um multiplicador da palavra de Deus. Amém? Mais uma vez aí, né, a Sara já falou, mas agradecer a presença dos irmãos, por estarem aqui conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aos que nos visitam essa noite, minha sobrinha linda, meus sobrinhos, né, tem um monte ali, ó, todos lindos, Deus abençoe, felizes de estarem aqui conosco. O irmão aqui, Deus te abençoe, lá atrás, Deus te abençoe, abençoe vocês, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. Tá lá no fundo também, ó, lá, tem mais gente lá, Deus abençoe. Saúde e paz para todo mundo, viu? Eu vou pedir o Davi aqui primeiro para poder ler uns salmos para nós. Salmo 150. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidade de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamboris e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? O louvor, ele é um reconhecimento, né, da majestade de Deus na nossa vida. O louvor, ele é um reconhecimento da majestade de Deus na nossa vida. E o louvor, ele alegra a nossa alma, alegra o ambiente e prepara o terreno, né? O terreno para ser plantado. Para plantar o quê? A palavra de Deus. Amém? Assim como o agricultor, ele ara a terra, principalmente nesse período agora, né? Período chuvoso, pessoal aí. Cadê o irmão Cecino? Né, irmão? Tá que planta lá, né? Nesse momento agora, é o momento, né? O agricultor vai, ele ara a terra, não é isso? Prepara a semente, o feijão, o milho. O irmão Cecino lá gosta de plantar abóbora. E depois disso, ele lança a semente na terra, né? Não é assim que o agricultor faz? Primeiro ele prepara, depois ele lança. E depois ele colhe. E o louvor é isso. O louvor, ele prepara o ambiente, ele prepara o coração para lançar a semente. E a semente é a palavra de Deus. Se ela vai nascer ou não, se ela vai crescer ou não, vai depender do cultivo. Aí já depende de mim e de você. A semente, ela é lançada todos os dias, não só no culto, mas nos nossos lares, num louvor, no trabalho, em qualquer lugar que a gente pisa, em qualquer lugar que a gente vai, a semente é lançada. E cabe a mim e a você a cultivar essa semente, para que essa semente germine. Amém? O tema de hoje, seja livre. Seja livre. É o tema de hoje. O Jordan falou aqui há poucos, no dízimo, sobre liberdade. Nós combinamos, Jordan? Michael, perdão. Nós combinamos? Não. Ele falou sobre liberdade.
E a palavra vem falando sobre seja livre. O que é isso? Isso é simples. É o agir de Deus, é o mover de Deus sobre a igreja. Ele vem fortalecendo algo que Ele quer que nós ouçamos e que a gente aprenda, para que sim, a gente seja os multiplicadores. Amém? E nós vamos ler lá no livro de Êxodo. E vocês viram a canção agora linda também que tocou aqui, né? Moisés, seja, que a gente seja livre, né? Então tudo conspirando aí, para que Deus possa colocar essa semente aí no nosso coração nessa noite. Então nós vamos meditar aí no livro de Êxodo, que está no capítulo 3. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 10, ok? Que nos fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a chama não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor, quem? O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci. Quem desceu? Deus. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Vamos fechar os olhos só nesse minuto, se você puder. Vamos orar a Deus para que Deus possa preparar o terreno. Pai querido e Pai amado, nessa noite, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, na sua igreja, na sua casa. Pai querido e Pai amado, nós temos inúmeros motivos para te agradecer nessa noite, mas nós queríamos agradecer principalmente pela nossa saúde, pela nossa família, pelo privilégio de estarmos em comunhão e pela paz que o Senhor tem trago para nós. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor colocou como prioridade no nosso coração estar na sua casa. Nós poderíamos estar em qualquer lugar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos na casa do Senhor, buscando alimento espiritual. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor possa preparar o nosso coração e que a semente seja lançada e que essa semente possa germinar em nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos, ó Pai querido e Pai amado, multiplicadores da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, nós agradecemos a Ti e pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a palavra nesta noite. Amém? Antes de seguirmos, eu quero só voltar no texto aqui, no versículo 4, aonde fala que Moisés, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Naquela época, assim como hoje, né, não mudou tantas coisas, as crendices existiam muitas,
Inclusive, eles acreditavam muito naquela época de gênios lá no deserto, que o deserto... que no deserto... som. Que no deserto havia gênios, assim como tem aqui hoje, né? Amazonas mesmo é um exemplo, né? Eles não acreditam lá que o golfinho sai da água, vira um homem, né? Seduz as mulheres, não tem isso? Então hoje ainda tem essas crendices, essas crenças, e lá não era diferente, lá também existia. Então eles acreditavam naquela época que existiam gênios nos desertos. E uma das formas de entender naquela época que era Deus é exatamente a repetição. Então nós podemos ver essa passagem algumas vezes na Bíblia. Então nós temos essa aqui onde fala Moisés. Nós temos quando Saulo, né, que virou Paulo, onde Deus fala Saulo, Jesus fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois nós temos uma outra passagem na Bíblia que também fala sobre isso, onde fala, nem todos aqueles que me chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, essa é uma situação. A outra, que consolida ainda para eles, naquela época, que era algo divino, né, algo da parte de Deus, além dessa questão da repetição, tinha também a questão do solo sagrado. Então, quando Moisés chega lá no Monte Horebe, o monte de Deus, Deus fala com ele, calma aí, aqui é um monte sagrado e... aqui é um monte sagrado e você tem que tirar suas sandálias. Então era um sinal de respeito também da época. Então isso consolidava para Moisés, naquele momento que ele estava passando no Monte Horebe, que era Deus, diretamente Deus falando com ele. Pessoal, se puder deixar um pouquinho mais agudo aí o microfone, eu agradeço, por favor. Ou aumentar o som só um tiquinho. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite, que quem obedece a Deus é imparável. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Quem obedece a Deus, é imparável. Não tem como você obedecer a Deus e você não alcançar os seus objetivos. Não tem como. Então todo aquele que obedece a Deus, todo aquele que anda nos caminhos do Senhor, todo aquele que leva a sério a palavra de Deus, ele é imparável. Não só eu, como a igreja de Deus, é testemunha disso. Se você obedecer a Deus e seguir os mandamentos, nada nessa vida, nada, absolutamente nada nessa vida vai te parar. Problemas, é óbvio que nós teremos, com certeza. Mas nós temos também a segurança. Qual a segurança que a gente tem mediante os nossos problemas? Que nós servimos um Deus com D maiúsculo. Um Deus de verdade. Um Deus vivo. Um Deus que nos ampara. Um Deus que nunca perdeu e que jamais vai perder uma batalha. O Deus que nós servimos, nós temos essa garantia de quando nós estamos no meio de um problema, quando nós estamos no meio de um vendaval, quando está tudo dando errado, porque isso acontece na nossa vida. Isso já aconteceu na minha, vai continuar acontecendo, isso acontece na de vocês, vai continuar acontecendo, os problemas eles aparecem. Mas mediante aos problemas, nós temos a certeza do Deus que nós servimos. A tranquilidade. E é esse Deus que traz para mim e para você o consolo, a segurança, para que a gente possa continuar avançando todos os dias na nossa vida. E é essa segurança que eu estou falando aqui hoje, que nos coloca na posição de filho de Deus. É essa confiança que eu tenho de falar, é essa confiança que vocês estão tendo aí quando eu estou falando. Porque eu tenho certeza que Deus nesse momento está falando no seu coração, Ele está certo. O meu Deus nunca perdeu uma batalha. O meu Deus nunca vai perder uma batalha. Como que eu não posso confiar num Deus desse?
Eu sou cruzeirense. Ontem meu time perdeu. Certo? Eu posso confiar no meu time? Não posso. Mas eu posso confiar em Deus. Ele, eu tenho certeza que Ele nunca vai perder. A segurança que eu não posso ter em coisas do mundo, eu tenho no Deus que eu sirvo. Eu tenho a segurança de sair daqui, de pisar em qualquer lugar, de enfrentar qualquer batalha, porque eu sei que eu nunca vou estar só. Eu sempre vou estar acompanhado daquele que não perde batalhas. Então você, irmão, que me escuta nessa noite, você precisa ter essa segurança. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual problema você está enfrentando, eu não sei qual o problema que você vai enfrentar, eu não sei. Mas a certeza que você tem que ter nessa noite é uma só. O Deus que eu sirvo, Ele não perde batalhas. E se você colocar a sua vida, a da sua família, os seus projetos nas mãos de Deus, é impossível você parar. Você não vai parar. Quando a gente volta no texto, a história de Moisés, ela se resume em 3 fases. Moisés viveu 120 anos. E lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 17 ao 22, nos fala assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Qual povo? O povo hebreu. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu quem? Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. E quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Essa primeira fase da vida de Moisés, que foi daí de quando ele nasceu até os 40 anos, nessa primeira fase, Moisés ele foi resgatado no rio Nilo pela filha de Faraó. Naquela época, o Faraó determinou que todos os meninos recém-nascidos fossem exterminados. Por quê? Porque crescia muito naquela época o número de hebreus no meio dos egípcios. E o Faraó tinha medo que no futuro eles pudessem virar contra os egípcios e alcançar o poder. Então qual foi a estratégia de Faraó naquela época? Nasceu o menino, joga fora no rio, vai morrer tudo. Só meninas que sobrevivem. E as meninas vão casar com os egípcios e dessa forma vai proliferar egípcios e não hebreus. Então a estratégia de Faraó era essa. E naquela época também nasceu Moisés. E a mãe de Moisés, ela tentou de tudo para proteger Moisés, que até então ele não chamava Moisés, para proteger o filho dela. E ela fez o quê? Ela pegou Moisés, colocou num cesto de junco e colocou ele no rio, com a esperança que ele fosse resgatado. E, porém, a filha de Faraó, ela viu esse cesto e pediu à serva dela que pegasse esse cesto lá no rio. Mas quem era a filha de Faraó? Ela não era uma egípcia? E o pai dela não tinha ordenado que todos os hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos? Aí aqui a gente já tem um grande aprendizado, nesses primeiros versículos que eu li aqui agora. Na Bíblia, cita o pai de Moisés uma única vez, que era Arão, não Arão, Arão, com M. Mas cita a mãe de Moisés em outras passagens.
Então a primeira estratégia aqui, vamos dizer assim, o primeiro zelo, o primeiro cuidado, a gente consegue já enxergar aqui nesses primeiros versículos. O que aconteceu aqui? Aqui nada foi por acaso. Aqui nós acabamos de dizer que existia uma ordem naquela época onde que os meninos deveriam ser mortos. E quem encontrou ele foi a própria filha do faraó, que teoricamente ela deveria ter mandado exterminar a criança. E pelo contrário, ela ficou com a criança. Só que ali o que aconteceu? A mãe de Moisés, ela estrategicamente, ela orquestrou tudo. O que ela fez? Naquela época, diz, né, que existiam muitos jacarés e até hipopótamos no rio Nilo. E eles acreditavam que o junco, que na verdade é o papiro, eles acreditavam que o cheiro desse produto, do junco, ele espantava esses materiais. E também era impermeável, ou seja, não ia molhar e não ia afundar. Se ela colocasse ele lá num cesto de bambu, ele ia afundar. Então, qual foi a estratégia dela? Fez um cesto de junco, para ele não afundar, e para que os animais fossem espantados. Primeira estratégia. Segunda estratégia, ela já observava todos os dias o horário que a filha do faraó ia no rio Nilo banhar. Então não foi uma casa ela ter ido lá na hora, não, ela já sabia. Ela já sabia que a princesa do filho do faraó estaria lá naquele momento. E o que ela fez? Ela foi lá exatamente naquele momento e colocou o cesto no rio. E para completar a estratégia, direcionada por Deus, porque Deus já sabia que ele seria Moisés e ele seria o libertador do povo de Israel no Egito. Então aqui a gente vê o agir de Deus, e é assim na minha vida e é assim na sua vida, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo, assim que como lá no passado, com certeza muitos não entenderam, ela colocou o cesto no rio, e ela deu uma ordem para a irmã mais velha de Moisés, que é Miriam, vá e acompanhe o que vai acontecer. E assim foi feito. A filha de Faraó viu, pediu a serva para pegar, ela pegou e viu que era um menino. E o que a filha de Faraó estava fazendo naquele exato momento? Olha o agir de Deus. Para os deuses dela, que era com D minúsculo, ela pedia para que Deus, os deuses deles, enviassem para ela quem? Um menino. Porque vinha de um problema grave lá na descendência de Faraó, onde que só nascia menina. Então ela queria muito dar esse prêmio para o pai dela, eu vou ter um menino. E ela está lá no rio, banhando e pedindo para os deuses dela, me dá, e ela olha para o lado, e quem estava do lado? Um menino. O que ela entendeu naquele momento? Eu estou pedindo, os meus deuses me deu. Não importa se é hebreu, não importa se é egípcio, eu pedi e a mim foi dado. E o que ela fez naquele momento? Pediu que buscasse a irmã de Moisés, chega estrategicamente e fala, olha, você quer que eu pegue uma ama de leite, uma hebreia, para poder criar ele? Quem que estava falando isso? A irmã de Moisés. Aí o que aconteceu naquele momento? Ela falou, ok, pode buscar. E ela buscou quem? Joquebede. Quem que era? A mãe de Moisés. E ela manda ela vir. Então Moisés, ele nasceu para libertar o Egito, para tirar o povo do Egito, tirar o povo de Israel do Egito, o povo hebreu. Porém, a primeira pessoa que Moisés resgatou foi a sua própria mãe. A primeira pessoa a ser resgatada, a ser tirada, né, de um problema grave, foi a mãe dele. Porque além dela amamentar o seu filho, ela ainda passou a receber por isso. Então ela cuidava do filho, amamentava o filho, e foi assim por 12 anos, e durante todo esse período, além dela poder acompanhar o crescimento do filho dela, ela ainda foi assalariada por isso. Então a primeira pessoa resgatada, salva, liberta por Moisés foi a sua própria mãe. No primeiro momento, a mãe de Moisés, ela foi obrigada a esconder o filho,
colocar o filho dentro de um rio, num cesto, e pouco prazo depois, o que aconteceu? Ela tinha o seu filho nos seus braços, cuidando e amamentando. Então aqui a gente vê o agir de Deus. E é o que eu disse anteriormente, às vezes a gente não entende. Ontem eu estava explicando isso para uma pessoa, que muitas coisas, eu já falei isso aqui na igreja, eu vou reafirmar. Eu lembro que eu já falei isso aqui, mas eu reafirmo. Muitas coisas que eu estou vivendo na minha vida hoje, eu plantei há muitos anos atrás. E lá atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu queria algo e não alcancei, eu não consegui. E lá, há 20 anos, há 25 anos atrás, eu acreditava que eu era bom o suficiente para receber aquilo que eu queria, mas eu não era. Hoje, eu tenho a certeza absoluta que eu não era, mas naquela época eu achava que eu era, mas eu não era. Hoje, o tempo passou, 20 anos, 25 anos depois. Hoje, quando eu vejo a graça, a bênção de Deus na minha vida, o que eu penso? Eu não estava preparado. Então a nossa vida é assim. A gente tem coisas que vai acontecer na nossa vida que vão demorar. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que a gente vai plantar, mas vai demorar um tempo para a gente colher. E às vezes a gente está querendo acelerar o processo, a gente quer passar os bois na frente dos carros, e não é assim que funciona. A gente precisa respeitar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, Ele é o único que não vai errar. Ele é o único que não vai trazer para mim e para você um problema para administrar. Agora, as nossas decisões imaturas e impensadas, elas vão trazer problemas para nós administrarmos. Somos nós mesmos que vamos criar problemas para a gente administrar. Quantos problemas nós temos ao longo da nossa vida? Quantos? Que nós criamos com as nossas próprias mãos. E nessa primeira fase da vida de Moisés, ele era o cara. Moisés era o cara. Por quê? Ele era criado lá no palácio egípcio, com todas as polpas de príncipe, com a pessoa para abanar, com comidinha na hora, com um lugar bacana para dormir, tinha ensinamento, tinha conhecimento, porque naquela época, os povos egípcios, eles eram os prósperos, eram ricos e muito sábios. Então, Moisés, ele foi criado dentro dessa condição, e lá de quando ele nasceu até os 40 anos, ele desfrutou, foi disso. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Então ele era o cara, então ele achava que ele estava ótimo. Só que Deus tinha algo muito mais forte na vida de Moisés. Aquilo que começou lá no rio Nilo, onde ele foi resgatado pela princesa, não era aquilo que ele estava vivendo que Deus tinha preparado para Moisés. Deus estava preparando Moisés para algo muito maior. Só que até ali os 40 anos, Deus observou que Moisés não estava preparado. E aqui a gente começa uma nova mudança na vida de Moisés. E alguns estudiosos falam que Moisés estava sendo preparado pelo faraó, inclusive para assumir o seu lugar, para ser um faraó. Então tinha o faraó preparando Moisés com um objetivo, e Deus já tinha traçado a vida de Moisés com outro objetivo, que era libertar o povo de Israel. E, porém, Moisés, o que aconteceu com ele? Ele matou um egípcio, quando ele foi defender um israelita. E a nossa vida também é assim. Num determinado momento, está tudo bem, que é o que estava com Moisés, estava tudo lindo e maravilhoso, ele sai, ele vê um israelita brigando com um egípcio, ele, para defender o hebreu, ele acaba matando, e enterra na areia, e acreditou que ninguém tinha visto. E da noite para o dia, a vida de Moisés mudou.
A vida de Moisés mudou dali para frente. E é por isso que nós não devemos, em momento algum, vocês vão entender a minha colocação, fechar portas aonde a gente passa. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Moisés estava ali vivendo até os seus 40 anos, tudo lindo, maravilhoso, e agora Moisés, ele vai entrar numa nova fase. Existe um outro momento. Ele agora é um assassino. Ele escondeu uma pessoa. E ali tudo mudou na vida de Moisés. E a gente não pode fechar portas, por quê? Porque onde que a gente passa, a gente tem sempre que deixar uma boa impressão. Em qualquer lugar, se eu venho aqui na igreja, se eu fico aqui por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, eu tenho que deixar aqui uma boa impressão. As pessoas precisam lembrar de mim como uma pessoa boa, que ajudava, que contribuía, não como uma pessoa que trazia discórdia, problema para dentro da igreja, colocava liderança para brigar, falava mal do louvor, criticava o pessoal. Não! A mesma coisa lá no seu trabalho, a mesma coisa na sua casa. Você não pode ir lá para o seu trabalho e ser uma fonte de discórdia, uma fonte de problema. Você tem que ser uma fonte de solução, porque lá vai estar lotado de pessoas que são ímpios, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são pessoas que às vezes nunca pisaram dentro de uma igreja, seja ela qual for, e são pessoas que vão trazer transtorno para dentro do trabalho. E qual é a nossa responsabilidade dentro do nosso trabalho? Abrir portas. Nós não sabemos o dia de manhã, assim como Moisés passou por algumas fases, a nossa vida também é assim. Você passa por problemas, eu passo por problemas, mas mediante os problemas a gente não fecha a porta, a gente abre portas. A gente nunca pode cuspir no prato que a gente come. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você está por cima, e amanhã? Hoje você pisa, hoje você humilha, e amanhã? Hoje, nós vamos fazer algo que não agrada a Deus, e amanhã? Como que vai ser o nosso amanhã? E se você precisar de retornar? E se você precisar de voltar? Assim como nós vamos ler da agora para frente, que Moisés teve que retornar. Primeiro ele sai fugido, com medo de ser morto, mas depois ele volta. É claro que as circunstâncias que ele voltou são muito diferentes. Mas isso pode acontecer na minha vida e na sua também. Então a gente não fecha portas aonde a gente passa, a gente abre portas. Por mais que você seja humilhado, por mais que aconteça alguma coisa na sua vida que você não discorde, por mais que lá no seu trabalho existe uma pessoa lá que está te dando dor de cabeça, por mais que lá na sua escola, no seu sonho de faculdade, onde você sonhou a vida inteira, tem um grupo lá que está te tirando do sério, por mais que tenha problemas, nós precisamos ser humildes. Aconteça o que acontecer, sendo humilhado, sendo maltratado, nós temos que ser humildes. Nós não podemos responder para as outras pessoas do mesmo jeito. Nós precisamos mostrar para o povo, nós precisamos de mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos, nós precisamos de honrar o nosso Deus aonde nós pisamos. E a forma que nós temos de honrar o Deus que nós servimos é dando bons testemunhos. Eu morro de medo, Elenir, lá no futebol, porque eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder nem no 2 ou 1. Então lá no futebol eu fico me policiando o tempo todo. O tempo todo, porque eu não quero brigar, eu não quero xingar, eu não quero pecar, eu não quero que as pessoas saiam de lá e falem, lá no altar ele é assim, mas lá no futebol ele é outra pessoa. Ninguém nunca vai poder falar isso, porque eu me policio o tempo todo. Eu estou dando um exemplo meu, mas qual que é o seu exemplo? Traz na sua memória o seu exemplo. O que você tem feito fora daqui? Quais os lugares que você frequenta, que você tem dado bons ou maus testemunhos? Então chegou a hora de uma reflexão, porque nós temos que honrar o nosso Deus, não é aqui dentro da igreja, aqui a gente louva, aqui a gente canta, aqui a gente ouve a palavra, mas quando a gente sai daquela porta para fora, a gente precisa dar bons testemunhos. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, realmente é um homem de Deus, realmente é uma mulher de Deus.
É isso que eu e você temos que fazer fora da nossa igreja. Mostrar para o povo o Deus que nós servimos através das nossas atitudes. São as nossas atitudes, é a nossa forma de agir lá fora que vai mostrar para Deus se realmente nós estamos vivendo a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 23 e 29, nos fala assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou matando o egípcio. Ele, porém, pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz no meio de nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Então aqui, nós temos o início aqui, na segunda fase de Moisés, que foi dos 40 até os 80 anos. Então, quando ele nasceu aos 40 anos, ele viveu como um príncipe, como um rei, com todas as regalias. E agora, nós estamos vendo aqui que ele fugiu, com medo de ser morto pelo faraó. Ele fugiu, e ele fugiu para as terras de Midian. E as terras de Midian era onde? Deserto. Então uma pessoa que estava no palácio, com toda a polpa de um príncipe, do nada ela se enxerga num deserto, cheio de mosquito, cheio de problema, aonde que ele tinha que buscar seu próprio alimento, onde que ele tinha inclusive dificuldades para beber uma água. Essa era a situação que Moisés encontrava naquele momento. E em Midian, ele foi morar na casa de Jetro, aonde mais tarde ele tornou sogro dele, porque ele veio a casar com uma das filhas de Jetro. Moisés, ele viveu em Midian dos 40 a 80 anos. E o que ele fazia lá? Ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Então, na fase dos 40 a 80 anos, foi uma fase que Moisés passou por um processo de lapidação. Antes eu falei aqui que de 0 a 40 anos, ele vivia como um príncipe, e ele não aprendeu aquilo que ele precisava aprender. Inclusive Faraó tinha um segundo plano para ele, que não era o plano de Deus. E naquele momento que ele passou a viver no deserto, lá em Midian, com o seu sogro Jetro, já casado, onde ele teve 2 filhos, naquele momento Moisés estava sendo lapidado. Era um momento onde Deus estava trabalhando o coração de Moisés, para que de fato ele pudesse ser o libertador do povo de Israel, do povo hebreu. E na nossa vida é assim. Nós passamos por processos, nós passamos por glórias, por decepção. E o que nós precisamos? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender as fases da nossa vida, ao invés da gente ficar para os cantos reclamando. Porque muitas das vezes nós estamos muito mais preocupados em reclamar do que entender o momento que nós estamos vivendo. Por que eu estou vivendo isso? É a primeira pergunta que a gente sempre tem que que tem que fazer, aliás. A nossa primeira pergunta é essa. Às vezes nós estamos fazendo a pergunta errada. Eu estou passando por essa fase, por quê? Esse momento que eu estou vivendo na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, por que eu estou vivendo esse momento? E quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente vai entender algumas coisas. E na maioria das vezes, sabe qual a conclusão que a gente chega? Que nós procuramos tudo isso com as nossas próprias mãos. Fomos nós que demos um passo errado. Era para a gente tomar uma atitude, era para a gente tomar uma ação e a gente tomou outra. Então, a nossa vida, nós vamos passar
por problemas. Mas independente do problema, independente de toda a dificuldade que nós vamos ter na nossa vida, qualquer problema e qualquer dificuldade, ele precisa nos conduzir a quê? A uma única situação: a oração. Independente do problema que você está passando na sua vida, qualquer problema que seja, você, não estou bem na minha vida familiar, conjugal, eu e minha esposa temos brigado bastante, caminho, oração. É oração. Eu vou pedir uma cigana para ler carta, não vai resolver nada. Eu vou pedir o moço da esquina ali porque ele faz uma reza, não vai resolver. Você precisa entrar em oração. Eu estou com um problema gravíssimo lá no meu trabalho, eu estou em tempo de ser demitido. Você quer manter no seu trabalho? Oração. Todo e qualquer tipo de problema que você tiver na sua vida, ele tem que te conduzir para a oração. Todas as vezes que você tiver dificuldade na sua vida, você deve ser conduzido para a oração. Nossa, mas é um problema muito grave, ele vai ter que ser conduzido para a oração. Eu estou com um problema que é simples, eu consigo resolver. Não tente resolver nada com as suas próprias mãos, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E como Deus sabe, você precisa ser conduzido por oração. Não tem como você ser um grande mestre sem você ser um bom aluno. Não tem como você ser um grande mestre se você não for um bom aluno. Então a gente precisa passar por processos, a gente precisa passar por fases. Eu quero ser um bom engenheiro, eu vou ter que estudar. Eu quero ser um bom médico, eu vou ter que estudar. Eu quero ser um bom líder, eu vou ter que estudar. Não tem como você não estudar, não tem como você não passar por um processo. Você, para ser um grande mestre, você vai precisar de ser um bom aluno. E é o que nós estamos sendo na palavra de Deus. Nós estamos sendo bons alunos para que no futuro a gente possa ser bons mestres. Para que a gente possa, as pessoas possam olhar para nós e falar assim: posso seguir de olhos fechados. Então nós estamos passando por processo na nossa vida. Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da sua vida. Respeitar os processos. Tem gente que está querendo vencer na vida, porém não para poder afiar o machado. A gente precisa parar em alguns momentos, fazer algumas reflexões da nossa vida, ver onde a gente está errando, o que a gente precisa corrigir, para que a gente possa avançar. E muitas das vezes a gente não tem feito isso. Tem gente que está querendo paz, mas semeia discórdia. Como que eu posso querer paz se eu vivo semeando a discórdia? Como que eu posso querer paz se eu vivo fazendo algo que é totalmente contra a palavra de Deus? Como? Como que eu posso querer paz? Tem gente que está querendo saúde, mas não cuida do próprio corpo. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu preocupo com o meu corpo, não é por conta de estética. Eu posso até ser vaidoso. Vocês podem até ser vaidosos. Mas o nosso objetivo número 1 é cuidar de nós, para que o Espírito Santo de Deus habite numa casa limpa, numa casa que tenha saúde. A gente precisa estar firme na rocha, alicerçado. E isso faz parte da nossa vida. Então não adianta a gente ficar choramingando, reclamando para os cantos e a gente não fazer a nossa parte. A gente não fazer aquilo que não cabe a nós. Tem muitas coisas nessa vida que cabe a mim e a você. E nós temos um Deus que ele é especialista em responder a oração. O nosso Deus, ele é especialista em responder em oração. Eu falei aqui há poucos minutos que a gente precisa conduzir a nossa vida em tudo para a oração. Por que a gente precisa conduzir em tudo para a oração? Porque nós temos um Deus que é especialista em responder às orações que nós fazemos. Quando você está lá no seu quarto, quando você está sozinho, quando você está no joelho, quando você está na igreja, tem um Deus que está te ouvindo. E nós temos um intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai interceder por nós. Então eu, ciente que eu sirvo um Deus forte, que nunca perdeu uma batalha, e agora a palavra de Deus me revela que esse Deus é especialista. Ele é o número 1 em responder oração. Então, mais uma vez, tudo aquilo que eu faço na minha vida, em qualquer problema, ele precisa ser direcionado para a oração, porque
dentro do meu processo de oração existe um Deus poderoso, amoroso, que cuida de mim, que cuida de você e que Ele é especialista em responder a oração. É Ele. É o Deus com D maiúsculo. É Ele que vai direcionar. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai nos conduzir para uma vida de paz, para uma vida próspera. E quando eu falo próspera, eu não estou falando uma vida próspera que a gente fica rico, fazer os nossos sonhos. Prosperidade é muito além disso. Prosperidade é ter paz. Tem milionários aí hoje que trocariam tudo que tem na sua vida para ter 1 minuto de sossego, para ter um pouquinho de paz. Tem pessoas que estão entrevadas em cima de uma cama, que não conseguem usufruir de 1 centavo, que trocariam tudo que eles têm para estar no meu lugar e no seu lugar aqui nessa noite. Então, ser próspero não é só dinheiro, ser próspero é você estar em paz contigo mesmo, é você estar em paz com Deus, é você estar em paz com a sua família, é você estar em paz no seu trabalho, é você estar em paz no meio que você convive. Isso é a verdadeira prosperidade. E ser próspero mesmo é quando você entende que a palavra de Deus é o único caminho que você tem para a salvação. Isso é a verdadeira prosperidade que eu e você podemos ter aqui nessa terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 30 ao 36, nos diz assim: Passado 40 anos, apareceu Moisés, um anjo, nas labaredas de uma sarça, em chamas, no deserto, perto do monte Sinai. Eu não estou repetindo não, tá, gente? Faz parte da pregação, ok? Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu uma voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que em você está é terra santa. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, o povo do Egito, onde ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora e eu enviarei de volta ao Egito. O que está acontecendo aqui? Moisés tinha saído do Egito fugido, e agora Deus estava chamando Moisés e falando: você vai voltar. E acontece isso conosco também. Às vezes nós estamos perdidos, às vezes nós estamos no caminho errado, e Deus nos chama e fala: vocês vão voltar. E Deus está falando isso comigo e com você essa noite. E Deus está falando para a gente voltar. Deus está pedindo para a gente refletir aqui nessa noite. Se tem algo que está no seu coração nessa noite, que está te desviando da palavra de Deus, se tem algo que tem tirado a sua paz, Deus está falando: é nessa noite que você precisa conversar comigo. Deus está falando agora com pessoas aqui dentro, assim como Ele está falando comigo. Você precisa refletir. Você precisa ouvir a palavra de Deus nesse momento, porque se tem algo que está te afastando, Deus está trazendo para nós aqui nesse momento, um momento de reflexão, para a gente pensar o que é que tem nos afastado de Deus. Porque assim como Deus falou aqui, com Moisés, Ele fala comigo e com você nessa noite, é hora da reflexão, porque quem está falando aqui é Deus, não é o Eleni, é Ele que fala na palavra dEle, é um momento que eu vou te colocar de novo no Egito. E continuando a leitura, ele fala: este é o mesmo Moisés, olha aqui, este é o mesmo Moisés que eles tinham rejeitado com essas palavras. Olha o que Deus traz na memória de Moisés. Com certeza 80 anos tinham se passado, 40, né? 40 anos tinham se passado aqui. E olha o que Deus traz na memória de Moisés, a fala de quem? De um hebreu, que falou com ele lá: quem nomeou você como líder e juiz no meio de nós? 40 anos depois, Deus resgatou na memória de Moisés uma fala do próprio povo hebreu. E ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles.
por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá. Ele quem? Moisés. Fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Nessa passagem que eu acabei de ler, nós estamos dando início aqui na terceira fase da vida de Moisés. Terceira e última. De 80 a 120 anos. Assim como nós lemos aqui anteriormente, na primeira leitura, no livro de Êxodo, no capítulo 10, no capítulo 3, no versículo 10, que nos dizia, o próprio Deus dizia, vá, pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar o povo do Egito, o meu povo, os israelitas. Então essa foi a última fase, dos 80 até os 120 anos que Moisés viveu. Deus enviando ele para resgatar o povo de Deus, da onde ele tinha saído fugido com medo. E eu quero reforçar com vocês alguns pontos importantes aqui na palavra. Eu convido vocês também em casa depois a meditar no livro de Êxodo, em outras passagens que nós acabamos de ler aqui hoje, para você que possa aprofundar e entender melhor, com mais detalhes, a história de Moisés, porque nós temos muito o que aprender com essa história. Quantas estratégias, quantas bênçãos, quantas ações Deus colocou na vida desse homem, para que eu e você estivéssemos aqui nesse momento, meditando nessa palavra e refletindo sobre ela. É claro que nós teríamos conteúdos aqui, se a gente for detalhar, para ficar aqui horas falando sobre a história de Moisés. Mas eu estou falando aqui de maneira rápida e resumida. Mas eu creio que Deus está colocando nos nossos corações algumas coisas que nós precisamos refletir na nossa noite. Refletir na nossa vida. E eu queria reforçar alguns pontos que nós falamos aqui na data de hoje. A primeira, Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus. Escolhido. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, das garras dos egípcios, aonde eles sofriam, aonde eles eram maltratados. Assim como eu e você, nós fomos escolhidos para viver uma vida de paz e de prosperidade. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus, assim como Moisés foi escolhido por Deus para ser um libertador. Eu e você também fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para libertar a nossa família. Nós fomos escolhidos por Deus para libertar os nossos amigos. Eu e você. Deus não nos colocou aqui à toa. Deus não nos deu a oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje à toa. Deus não te trouxe aqui para não acontecer nada na sua vida. Quem me dá essa certeza? A palavra de Deus. Quem me dá essa segurança? A palavra de Deus. Deus não te colocou aqui nessa noite para você cumprir um culto de domingo, para você falar, não tenho nada para fazer, então eu vou lá na igreja. Não. Deus te colocou aqui porque Ele tem alguma expectativa nisso, assim como Ele teve na vida de Moisés, assim como Ele tirou ele lá do rio Nilo e colocou ele dentro da casa daqueles que queriam matá-lo, e durante 40 anos ele foi treinado. Outros 40 anos ele foi para o deserto, para passar por outro processo de treinamento, e nos seus últimos 40 anos de vida, ele passa por um processo de libertação do povo de Israel. Agora, qual que são as fases da nossa vida? Eu não sei, você também não sabe. Eu não sei se Deus planejou 20 anos para mim fazer isso, 20 para aquilo, 20 para aquilo outro, eu não sei, e eu nunca vou saber, e nem vocês também vão saber. Só que nós estamos vivendo uma fase da nossa vida que Deus planejou algo para mim e algo para você. E você precisa estar atento nisso. Em qual fase que você está vivendo agora? O que Deus planejou para você?
Porque assim como Deus escolheu Moisés, Ele me escolheu e escolheu você. E você precisa entender isso, que você é um escolhido de Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Então o primeiro ponto, nós somos escolhidos de Deus. Outro ponto que eu queria enfatizar em cima da palavra de hoje, preparação. Preparação. Deus está preparando eu e você. Deus está preparando eu e você para enfrentar as dificuldades desse mundo. E se Deus está me preparando, e se Deus está te preparando, eu tenho que te dar um recado. Assim como eu já meditei muito em cima dessa palavra hoje. Não queira mudar a rota de Deus. Não queira mudar a rota de Deus na sua vida. Deus tem preparado maravilhas para você. E às vezes, como você ainda não está colhendo, você acha, deixa para lá, não vou seguir esse caminho, não vou fazer isso, só porque você ainda não está colhendo. Mas você não sabe qual a fase da sua vida você está vivendo. Então, como nós não sabemos, nós não podemos mudar a rota de Deus. Nós não podemos mudar aquilo que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te falar uma coisa. O mês passado, eu trouxe a palavra todo último domingo. Eu que tenho o privilégio de estar aqui pela honra e glória de Deus. E todo o mérito, e toda a honra e toda a glória é dele. Nunca é meu, nunca vai ser meu, sempre será dele. E dentro desse privilégio que eu tenho para estar aqui, o mês passado, assim como eu vou sair daqui hoje, já pensando, já orando para Deus me dar uma palavra para o mês que vem, que inclusive é Natal, né? Vai ser poucos dias depois do Natal, não olhei qual que é a data aqui. Qual que é, pastor? Confere aí, por favor. Eu tenho pensado nisso porque, olha, Deus, Ele dá para a gente aí as oportunidades. E desde o mês passado eu já estava meditando no livro de Moisés, na história de Moisés. E eu fiquei 22, então é antes do Natal, né? Estarei aqui antes do Natal, se Deus quiser. Então o que acontece? Eu já estava meditando, eu já estava estudando, e eu fiquei todo esse tempo estudando, intensifiquei meus estudos nos últimos 15 dias, fiz contato com o Ironildes que eu precisava da ajuda dele, junto com o time do louvor, conversei com outras pessoas, fiz um post, meu amado filho fez um post, eu mandei para o pastor, colocou no grupo da igreja, eu coloquei no grupo de jovens, eu hoje coloquei lá de novo, fiz um desafio para os jovens lá no grupo e todos que estão no grupo, convidei as pessoas para estar aqui. Todos vieram? Não. Veio quem precisava de estar aqui, é o que eu creio. Mas o que eu quero dizer é que dentro dessa fase que eu estou falando aqui de preparação, eu fiz a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. E a pergunta que eu quero voltar para a igreja é: você está fazendo a sua parte? Você tem feito a sua parte? Porque Moisés viveu até 120 anos num processo de preparação para poder libertar o povo de Israel. Ele foi preparado para isso. E o que eu estou falando para você é que eu não fiz mais do que a minha obrigação, e eu não vou continuar fazendo mais do que a minha obrigação. Eu não estou falando nada aqui para me vangloriar, pelo contrário, perante o que Deus tem feito para mim, pela minha família, pela minha saúde, pelas oportunidades que Deus tem me dado, é muito pouco o que eu faço para Deus, é quase nada. Eu deveria fazer infinitamente mais. Assim como eu creio que você também deveria fazer muito mais para Deus.
E dentro dessa fase de preparação, às vezes nós não estamos fazendo nada para Deus. E a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para Deus. A gente acha que vir no culto de domingo, a gente já está fazendo uma grande vantagem de estar aqui. É muito pouco perante aquilo que Deus tem te dado. É muito pouco perante a saúde, pela abundância de saúde que Deus tem colocado nas nossas vidas. É muito pouco pelos filhos maravilhosos que Deus tem nos dado. É muito pouco pelo excelente trabalho que Deus te deu. É muito pouco pela casa que você vai embora, pela comida que você vai comer. É muito pouco. É muito pouco. Nós vamos sair daqui, nós vamos ter uma condução para nos levar em casa. E quem não tem, você pode ter certeza que você está na fase de preparação, porque Deus vai preparar esse momento para você também. Agora, o que nós estamos fazendo é muito pouco perante aquilo que Deus tem feito por nós. E eu não estou falando isso para a igreja, eu estou falando para a igreja, me incluindo. É muito pouco. Por pouca coisa, a gente faz pirraça. Por pouca coisa, eu não vou na igreja mais. Por pouca coisa, eu não faço isso mais. Por pouca coisa, eu não vou falar mais. Por pouca coisa, o marido briga com a esposa briga com o marido. Por pouca coisa, vai dormir de cara feia um para o outro. Por pouca folha, filho está brigando com o pai. É por pouca coisa. E a gente não para pensar a grandeza que Deus tem feito, a fase da preparação que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Moisés. Jesus Cristo, Ele não nasceu para ser carpinteiro. Jesus Cristo, Ele nasceu para me salvar, para salvar você, mas durante 30 anos da vida dele, Ele exerceu a profissão de carpinteiro, mas Ele não foi criado, Deus não colocou Ele na terra para ser um carpinteiro, só que durante 30 anos Ele passou pelo processo, durante 30 anos Ele foi preparado por 30 anos para exercer um ministério de 3, 30 anos sendo preparado. E a gente não quer ser preparado 3 horas. Tem gente que não quer ser preparado 3 minutos. E Jesus ficou 30 para fazer o que Ele fez, para ser a nossa referência aqui hoje. 30 anos de preparação. E você não quer ser preparado? E você não quer ser preparado? E eu não quero ser preparado? Olha, o trigo é moído para ser transformado em farinha. A uva, ela é pisada para ser transformada em vinho. O azeite é prensado para ser transformado, a azeitona é prensada para ser transformada em azeite. Então tudo é um processo. Tudo é um processo. O processo não destrói, o processo constrói. O processo, ele reforma a nossa vida. Outro ponto que eu queria destacar, desculpas. Nós estamos deixando de fazer muitas coisas na nossa vida por desculpas. Ironilson, se o louvor quiser subir, pode, tá? Nós estamos querendo fazer muitas coisas na nossa vida. Desculpa, viu, Cíntia? Nós estamos querendo fazer muitas coisas na nossa vida e nós não estamos trabalhando na base da desculpa. A gente está mais preocupado com desculpas. Assim como foi Moisés. Moisés também deu muitas desculpas, porque quando Deus apareceu para ele e falou, é você que vai libertar o povo de Israel, ele falou, eu? Eu não tenho nem chamado para isso. Nem chamado para isso eu tenho. E ele perguntou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Essa foi a primeira desculpa de Moisés. A outra desculpa de Moisés, eu nem sou bom com as palavras. Como que eu vou falar lá com o faraó? Como que eu vou entrar lá se nem bom com as palavras eu sou? E a outra desculpa de Moisés? Tudo bem, mas quem vai comigo? E assim foi Moisés, quando ele foi direcionado para salvar o povo de Deus. Desculpas, desculpas e desculpas. E essa noite eu te digo, não se apoie em desculpas. Não brinque com os chamados de Deus. Muitas pessoas às vezes estão brincando com os chamados de Deus. Não brinque com os chamados de Deus para a sua vida, não brinque com os chamados de Deus para a sua família. Não viva em desculpas, não procure desculpas para a sua vida. Nós temos a oportunidade de sermos melhor. Deus é amor.
Porém, Deus também é furor. E se Deus precisar de tomar qualquer decisão comigo e com você, para que a gente possa entender o seu chamado para a nossa vida, assim será feito. Então não adianta a gente pensar que Deus não vai tomar qualquer ação contra mim, contra você. Vai sim. Se a gente não obedecer os chamados de Deus, se nós não andarmos debaixo da graça e da glória de Deus, se nós negligenciarmos os chamados de Deus para a nossa vida, nós podemos viver uma vida que a gente não quer. E a gente precisa andar debaixo da graça de Deus, debaixo da glória de Deus. Repitam comigo, por favor. Deus me levantou. Voz de profeta. Deus me levantou. E eu serei um instrumento nas mãos de Deus. Deus me levantou. E eu serei um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé nesse momento, por favor. Eu vou pedir o louvor para nos presentear aí com mais um cântico. E eu queria que você, nesse momento, a pleno pulmão, pudesse louvar e glorificar o nome de Deus, assim como o Davi leu para nós lá em Salmo 150. Tudo aquilo que tem vida, louve ao Senhor, com cântico, com harpas, com lírios. Hoje vocês não têm uma harpa, não têm um lírio, mas você tem a sua voz, você tem o seu coração, você tem o seu amor, a sua fidelidade por Cristo, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Então eu te convido nessa noite, para que você possa orar, para que você possa louvar o nome do Senhor, com amor, com fé e com gratidão. Amém? Oh,
clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu Cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Eu sou livre, livre. Eu sou livre, livre. Eu sou livre. Você é livre, livre. Eu sou livre. Oh, 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 Glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluias. Graças a Deus. Quem é livre aqui, diga amém. Aleluia. Aleluia, queridos. Que o Senhor continue te abençoando. Ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, que veio de encontro aos nossos corações e que todos os que são aqui, ó Deus, são livres para te adorar, livres, ó Pai, para começar a semana, para exaltar o teu nome em oração e bendizer o teu santo nome. Aleluia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Dá um sorriso para essa pessoa que vai pagar sua janta e diga que